Perguntas aos testemunhas de Jeová. A fonte está aí no vídeo, ou seja, o autor, o tradutor e o site que publicou esta matéria. Primeiro, no Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 28, Tomé se dirige a Jesus e diz: o Senhor meu e o Deus meu. Se Jesus de fato não fosse o Senhor e Deus de Tomé, por que ele não o corrigiu por ter feito uma suposição falsa ou uma afirmação blasfema? E ele confirmou, logo no versículo seguinte, dizendo: porque me viste e creste. É uma confirmação da declaração de Tomé. Segunda pergunta. Jeová diz em Isaías 44, versículo 24: eu sou o Senhor que faço sozinho todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Como é que os testemunhos de Jeová conciliam esse texto com o ensino de que Jeová criou primeiro a Cristo e depois Cristo criou todas as demais coisas? Ora, se Jeová diz que ele faz sozinho, é aquele que faz sozinho, como é então que os testemunhos de Jeová podem continuar sustentando a tese de que Jeová criou Cristo e então foi Cristo que fez todas as coisas? Cristo foi realmente o Criador. Se o próprio Jeová diz: não eu, não e não o outro, eu sozinho faço todas essas coisas. Terceira pergunta. Se, como os atalaias ensinam, o título do Senhor Jesus como o primogênito, em Colossenses capítulo 1, refere-se ao primeiro ser criado e não a um termo de preeminência, como explicar Jeremias 31, versículo 9, no qual Deus declara que Efraim é seu primogênito? É claro nas Escrituras que Manassés e não Efraim foi o primogênito do tempo. Não seria Jesus, portanto, como Criador supremo sobre a criação e não apenas o primeiro ser criado por Jeová? Quarta pergunta. Se somente Deus pode salvar e não há outro Salvador além do Senhor, conforme Isaías 43, versículo 11, não estariam as referências neotestamentárias que falam de Jesus como Salvador apontando sua divindade? Se não, então como os testemunhas podem conciliar a declaração de Jesus como Salvador com Isaías 43, 11 e Oséias 13, versículo 4? Quarta pergunta. Se somente Deus pode salvar, e se não há outro Salvador além do Senhor, Isaías 43, versículo 11, não estariam as referências neotestamentárias que falam de Jesus como Salvador apontando sua divindade? Se não, então como você pode conciliar a declaração de Jesus como Salvador com Isaías 43, 11 e Oséias 13, versículo 4? Quinta pergunta. Se Jesus se colocou em igualdade com o Pai, como o próprio objeto da fé do homem, como ele fez em João 14, versículo 1, não teria sido isso uma blasfêmia, a menos que Jesus de fato fosse verdadeiramente Deus e Salvador? Similarmente, como pode ser a vontade do Pai que todos honrem o Filho como honram o Pai, conforme João 5, versículo 23? Se Deus afirma em Isaías 48, versículo 11, que ele não dará sua glória a ninguém, de igual forma,
Como você interpreta as palavras de Jesus em João 17, versículo 5, à luz de tudo que foi acima considerado? Sexta pergunta. Como você concilia o discurso de Jeová em Deuteronômio 32, versículo 39? E mais nenhum Deus há além de mim. E o discurso em Isaías 45, versículo 5? Eu sou o Senhor e não há outro. Com o ensino dos atalaias de que Jeová é Deus e Jesus é um Deus além dele. Quanto a isso, veja João, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia, tradução do Novo Mundo. Sétima pergunta. Em Lucas 20, versículo 38, nós lemos que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. A palavra grega theos, ou seja, Deus, é usada sem o artigo definido, H-O, já que a divindade de Jeová não é diminuída pela construção grega, em Lucas 20, versículo 38, por que seria diminuída em João, capítulo 1, versículo 1, se a mesma construção grega é utilizada? Oitava pergunta. Se Jesus é apenas um Deus, como ensina a versão, tradução do Novo Mundo, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1, ele é um Deus bom ou mau? Nona pergunta. Considerando que todos os eu sou de Jesus, no Evangelho segundo João, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, etc., estão claramente relacionados uns com os outros, porque a tradução do Novo Mundo traduz corretamente o grego ego eimi como eu sou, em todo o Evangelho segundo João, a não ser na passagem de João 8,58, na qual ego eimi é traduzido como eu tenho sido, porque os judeus quiseram apedrejar Jesus em João capítulo 8, se tudo o que ele disse foi antes de Abraão, eu tenho sido, e não usou o nome divino eu sou, de Êxodo 3, versículo 14. O que o autor está dizendo é o seguinte: a tradução do Novo Mundo traduz o grego ego eimi como eu sou, no Evangelho segundo São João, onde Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, e etc. Traduz corretamente, eu sou. Porém, em João 8,58, quando Jesus diz, eu sou, ou seja, o mesmo grego ego eimi, é traduzido como eu tenho sido. Décima pergunta. Considerando que Jeová é chamado de Deus forte, em Isaías 10, versículo 21, assim como Jesus é chamado de Deus forte em Isaías 9, versículo 6, eu explico que na tradução do Novo Mundo, Isaías 9, 6, chama Jesus de Deus poderoso. Pois bem, então, continuando lendo aqui as perguntas aos testemunhos de Jeová. Considerando que Jeová é chamado de Deus forte em Isaías 10, versículo 21, assim como Jesus é chamado de Deus forte em Isaías 9, versículo 6, isso não significa que os atalaias estão errados quando alegam que Deus forte é uma referência a uma divindade menor. Vejam Jeremias 32, versículo 18. E eu comento o seguinte, aqui Isaías 9, versículo 6, é uma referência a respeito da divindade do Senhor Jesus. A tradução do Novo Mundo registra Deus poderoso. 11ª pergunta. Considerando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13, versículo 8, como podem os testemunhos de Jeová afirmar que ele foi um anjo, se tornou um homem e voltou a ser um anjo novamente? Então não poderia haver mudança se a Bíblia diz, e está na tradução do Novo Mundo, Hebreus 13, versículo 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele pode ter sido anjo, se tornou homem e voltou a ser um anjo novamente? 12ª pergunta.
Considerando que Miguel, o arcanjo, não pôde reprovar Satanás por sua própria autoridade, Judas 9, mas Jesus pôde e fez, conforme Mateus 4, versículo 10. Isso não prova que Jesus e o arcanjo Miguel não podem ser a mesma pessoa? 13ª pergunta, aos testemunhos de Jeová. Jesus disse em Lucas 24, versículo 39, que ele não era um espírito e provou isso ao mostrar que tinha um corpo de carne e osso. Como isso se relaciona com o ensino dos atalaias de que Jesus ressuscitou como uma criatura espiritual sem corpo físico? 14ª pergunta. Considerando que Jesus disse que reconstruiria o santuário, conforme está em João 2, versículo 19, e por santuário ele se referia ao seu corpo, como João 2, 21 nos mostra, não estaria Jesus ensinando a ressurreição do seu corpo nessa passagem? 15ª pergunta. Como Jeová pode ser o Senhor dos Senhores? Salmos 136, versículo 3, Deuteronômio 10, versículo 17. E dividir esse título com Jesus em Apocalipse 17, 14? Jeová, Senhor dos Senhores, Jesus também Senhor dos Senhores em Apocalipse. Pergunta de número 17 aos testemunhos de Jeová. Como Jeová pode ser o único diante de quem todo joelho se dobrará? Isaías 45, versículos 22 e 23. E Jesus receber a mesma honra, conforme Filipenses 2, versículos 10 e 11. 18ª pergunta. Se em Isaías 40, versículo 3, o caminho está sendo preparado para o Senhor, por que o evangelista Marcos aplica essa passagem a Jesus? João Batista não estava preparando o caminho para Jesus? Como podemos então escapar da tese de que Jesus é o Senhor? 19ª pergunta aos testemunhos de Jeová. Matéria extraída da internet, que eu reproduzo aqui para que todos possam tomar conhecimento. Em Apocalipse 22, versículos 12 e 13, o único que está voltando é Jesus, identificado como o Alfa e o Ômega. Como então escapar da conclusão de que Apocalipse 1, versículo 8, também se refere a Jesus, Alfa e Ômega, e chama-o de Todo-Poderoso? Complementando, eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem haverá de vir? Quem? Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. 20ª pergunta. Se em 1 aos Coríntios 8, versículo 6, existe um só Senhor, chamado Jesus Cristo, isso significa que o Pai não é Senhor? Como então os atalaias podem dizer que o título de Jeová como único Deus exclui a possibilidade da divindade de Cristo? Complementando, eu vou ler aqui o que está em 1 aos Coríntios 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Pergunta de número 21. Se o nome de Jeová é o único nome para a salvação, Isaías 43, versículo 11, por que Atos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte sobre Jesus: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Não é verdade que Jesus é a salvação de Jeová? Deus conosco, Mateus 1:23, como nosso Salvador? Pergunta de número 22. Na tradução Novo Mundo, a palavra grega proskúnio, usada em referência a Deus, é sempre traduzida por adoração. Todavia, toda vez que proskúnio é usada em referência a Jesus, é traduzida por obediência ou homenagem, mesmo sendo a mesma expressão grega. Qual a razão para essa inconsistência? Complementando, as passagens bíblicas que se referem à adoração a Deus estão em Apocalipse 5, versículo 14, 7, versículo 11, 11, versículo 16, 19, versículo 4, João 4, versículo 20, etc. E as passagens bíblicas referentes à adoração a Jesus, usando a mesma palavra grega proskúnio, estão em Mateus 14, versículo 33, 28, versículo 9 e 17, Lucas 24, versículo 52, Hebreus, capítulo 1, versículo 6, etc. Pergunta de número 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, discorrendo sobre Jesus, ensina: tudo foi criado por meio dele e para ele. Os atalaias sustentam que Jesus foi o arcanjo Miguel na criação. Pode um anjo criar todas as coisas para si mesmo? Como explicar isso, já que o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas para seu próprio prazer, conforme Apocalipse 4, versículo 11? Pergunta de número 24. Se os salvos que já estão mortos não têm consciência, como Apocalipse 14, versículo 13, os descreve como abençoados e como seres que estão desfrutando o descanso, similarmente, como os ímpios mortos podem não descansar de dia nem de noite para sempre, se eles foram aniquilados e não existem mais? Pergunta de número 25. Se o Espírito Santo é uma força impessoal, como Ananias pode ter mentido para ele? E como ele pode ter sido chamado de Deus em Atos 5, versículos 3 e 4? Como uma força impessoal pode ser blasfemada? Conforme Mateus 12, versículo 31. Como uma força impessoal pode ser entristecida? Efésios 4, versículo 30. Como uma força impessoal pode ter vontade? 1 Coríntios 12, versículo 11. Como uma força impessoal pode ter mente, já que ele sonda as profundezas de Deus e conhece a mente de Deus? Como uma força impessoal pode ensinar? João 14, versículo 26, ordenar e orar, como está na Bíblia. Eu acrescento também, como que é uma força ativa, como uma energia de Deus, pode falar, pode se entristecer, pode convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Pergunta de número 26. Aos testemunhos de Jeová, conforme matéria extraída da internet. A Bíblia usa coisas impessoais para descrever o Espírito, tais como água e fogo. Os atalaias argumentam, por isso, que ele não é uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo. Devemos dizer, então, que Deus, chamado de fogo consumidor, é uma força impessoal? Pergunta de número 27. Considerando que Efésios 2, versículo 8 e 9, ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que a fé não é fruto de obras, mas é um dom de Deus. Por que os atalaias ensinam salvação pelas obras? Está isto muito claro em Efésios, não pelas obras. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se
glorie. Pergunta de número 28, última pergunta. O apóstolo Paulo afirma: mas longe esteja de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, versículo 14. Em que você se gloria? O autor está perguntando aos testemunhos de Jeová. Você se gloria em quem? Será que você pode verdadeiramente fazer a confissão de Paulo e sustentar a doutrina da salvação das testemunhas de Jeová? Porque Paulo disse: eu me glorio no Senhor Jesus. Você, o autor está perguntando, você se gloria em Jesus Cristo? Então, meus amados, aí estão as perguntas que foram formuladas aos testemunhos de Jeová. E o que nós esperamos é que cada um dos atalaias se debrucem examinando um por um esses itens, mas livres de qualquer verdade, de qualquer instrução preconcebida, como se fosse a primeira vez que estivesse examinando a matéria. Leiam com atenção cada um desses itens e tirem as suas próprias conclusões.